são considerados os melhores amigos e filhos de muitas pessoas. O contato direto desta semana traz para si histórias marcantes de quem não consegue viver sem os animais e daria a sua vida por amor a eles. Ter um amigo é necessidade de todo ser humano. E quando se trata de um amigo que não fala mal pelas costas, não lhe apunhala, muito pelo contrário, lhe defende. É desejo de qualquer um. Pois é, falamos do cão. O cão tem ajudado os humanos a vários níveis, seja desde proteger o homem de outros homens, até mesmo no combate ao tráfico de drogas, pois são excelentes farejadores. Elvis, que tem agora 8 cães, já não se vê a viver sem nenhum cão em sua casa. A paixão de cães começou desde pequeno. Eu ainda em casa dos meus pais, tive um cão na altura e fui criando cães. Depois da infância contrai matrimônio e passa a residir numa vivenda onde já vê necessidade de ter um cão de guarda. Daí que volta a paixão pelos cães. Primeiramente gostava de ter 100, só que o cão, a alimentação hoje em dia não é fácil. Então, por exemplo, este tipo de cão, tu não tens que criar e dar uma simples alimentação. Hoje em dia já temos diversas rações, uma com melhor qualidade que a outra. Então, nós, os criadores, optamos pelas melhores, que têm mais percentual de proteína, caloria. E contrair um matrimônio é sinônimo de ter uma esposa, com hábitos e costumes diferentes, e até gostos diferentes pelos animais. Primeiramente não foi fácil, principalmente por causa da minha mulher. Nem com aqueles cães de pequeno porte ela conseguia suportar, mas ela também foi notando que eu não estava ali só por brincadeira, estava por paixão, gostava, e transmitido o amor também que eu sentia pelos animais, eles também transmitiam para conosco, e assim tornaram-se sociais e familiares. E sua esposa Ilunde confirma. O pavor lhe fazia até não sair para apanhar ar no seu quintal. Foi muito difícil. Foi difícil porque eu não gostava de cães. Eu tinha terror a cães. Não ficava a menos de 3 metros de um cão. Então eu fiquei 6 a 9 meses sem sair para o quintal. E por se casar com um homem que ama cães, teve que entender que se não se acostumasse aos animais, poderia colocar a sua relação em risco. Eu percebi-me que seria ou eu ou os cães. Então eu tive que habituar-me, porque a reprodução dele começou a aumentar, até que chegou aos 30. Então eu comecei a tentar ser mais participativa, tentar pegar os mais pequenos, habituando, até que já convivia com os grandes. E hoje estou aqui. E para habituar-se, o seu marido decidiu colocar-lhe frente a frente com os cães, abrindo os canis. Ele abria as portas e dizia, sai, sai, vira-te. E chegou uma altura que eu comecei a ver que ele dizia que os cães não vão te conhecer. Um dia eu não estarei, haverá uma emergência e tu não saberás como fazer. Mas depois tive o meu filho mais velho, que saía com o pai para fora, às vezes queria brincar lá fora e eu não podia sair, porque os cães não me conheciam. Foi aí que eu vi que não, se uma criança consegue ficar com um cão, eu posso também. E hoje são melhores amigos e já não se imagina a viver sem os cães. E levou anos, não é porque habituei-me de primeira, levou anos, porque eu não conseguia nem pegar um cachorrinho, ficava a tremer. Na essência, ainda pequeno, eu tremia. Mas fui habituando. E hoje já são também os seus melhores amigos? São. Hoje eu não vivo sem cães. Hoje não durmo sem cães. Os cães, para mim, são parte da família. Os meus filhos estão habituados a conviver com o cão, apesar de que todos são asmáticos, mas por causa da precaução dele, nós temos conseguido controlar essa parte. Como tudo na vida, ao deparar-se frequentemente com qualquer cenário, o ser humano tem a capacidade de adaptar-se àquele ambiente. E foi o que aconteceu com Ilunde, habituou-se aos cães. Nós temos que ter amor com os cães,
para poder conviver com eles. Foi isso que eu apercebi ao longo dos anos. E tá tudo bem hoje em dia, conseguimos conviver. É só uma questão de hábito e querer, né, gostar. São animais dóceis e o nome já diz, um animal doméstico tem que ser domesticado. Se tu não domesticas, o animal fica selvagem. Sua esposa foi obrigada a conviver com cerca de 30 cães e já faz parte de si. Mas a dada altura, Elvis desvinculou-se dos outros cães e decidiu criar o American Bulldog. Esta raça é uma raça muito objetiva. Ela não, se por exemplo vai alguém, tenta mexer ou fazer algo do portão, eles não vão até lá, chegar lá, latir, não sei o que, ele para, fica à tua espera. Se tu entras, aí ele ataca-te. Exatamente, então pela essa confiança é que me fez apaixonar por estes cães, porque eu antes criava outros cães, outras raças, só que envenenavam isto, mas aquilo, então optei mais por entrar nesta raça que são cães mais objetivos. American Bulldog é um cão de raça com origem nos Estados Unidos da América. É utilizado atualmente como cão de guarda e companhia. A expectativa de vida do cão é de 10 a 15 anos e o seu peso varia de 25 a 58 quilos. Entretanto, neste mundo, infelizmente, existem algumas situações em que os cães atacam os seus donos. A última vez não fui feliz. Numa sexta-feira, os trabalhadores foram para abrir os canis para dar comida, então o cão saiu e atacou. E daí decidi nunca mais na vida ter cães adultos e não aconselho ninguém a, por exemplo, ser oferecido um cão adulto e a pessoa levar e meter dentro de casa, porque há muitos riscos. O recomendado é que as pessoas associem-se aos cães nos primeiros meses para que o cão possa criar laços com o dono e não adquirir o animal já na fase adulta, ou seja, com cerca de 1 ano. Por acaso não foi um cão que nasceu na minha casa, foi um cão que foi oferecido. Ele, quando atingiu 10 anos, quis virar contra nós. Então dali tive que sacrificar ele. Exatamente. Mas qual foi o comportamento? O que aconteceu? Foi do nada mesmo. Numa sexta-feira, na altura eu tinha trabalhadores, né? Agora faço direto com eles. Já não tenho que intermediar com trabalhadores. Ideia também trazida pelos veterinários de modo que não possa fazer mal às pessoas. Na verdade, a criação de um animal de bebê é muito boa. Primeiro, pelos cuidados médicos que a gente vai ter, o historial clínico que a gente tem do animal. E segundo, é a própria adaptação que o cão tem dos donos que tem. Então, o que acontece? Muitas vezes os animais estão em casa, vão crescendo e os cães têm uma coisa, gravam a memória dos donos e o próprio cheiro da casa e dos donos é comum para aqueles cães. Imagina que eles fiquem 1, 2 anos dentro daquela casa e de repente tem que ir para uma outra casa. Então, os cães aí já ficam um pouco confusos. Então, precisa, na verdade, nesses casos, de ter um treinamento especial. Aí já temos que chamar um adestrador ou alguém para o cão poder se habituar à nova família. Como vocês sabem, portanto, são animais de companhia. Eles já estão habituados a um bem-estar, a comer a uma determinada hora, a ser tratado de uma outra forma. Então, quando temos um novo dono, ele precisa de se readaptar. Então é mais ou menos isto que acontece com os cães. É por isso que às vezes as pessoas, quando recebem os cães com 2, 3 anos, o risco de morder o guarda, morder alguém, é muito grande. Por isso é que é sempre bom ter os cães a partir do bebê. O que acontece na verdade é uma troca. Eles geram amor e carinho, a partir do momento que sentem isso de volta. Assim como em todas as relações humanas, não é verdade? E Elvis, criador de cães, compartilha este segredo. Um dos maiores segredos do cão é que tu tens que gostar, primeiro. Se tu crias o cão só para guarda, pegas o cão, metes no canil, deixas, voltas do serviço, abres para a proteção, claramente que ele não terá nenhum afeto contigo, aí já não se torna um animal doméstico. Porque para ser doméstico tem que conviver com o pessoal de casa, né? Com a família. Exatamente. Então, isto para dizer que estes cães convivem com todos, ficam aqui dentro de casa, tudo. Exatamente. Por acaso, minha família é de asmáticos. E há aquela teoria que quem é asmático não pode ter contato com cães, mas hoje em dia já temos rações apropriadas que se o animal come, o pelo regenera, não sai, então tu podes ter um convívio normalmente com ele.
Os criadores de cães têm deparado-se com um entrave, no caso, a falta de hospitais públicos para animais no país, o que faz com que os custos se tornem mais elevados para a criação do carnívoro. Existe um plano de vacinas que o cão tem que seguir, desparasitações, os 15, os 30 dias, a primeira vacina aos 25, só que eu entendo porque é que há muito disso dos cães, como falaste, porque nós cá em Moçambique não temos, assim, digamos, hospitais públicos para cães. Só temos as clínicas veterinárias, as farmácias veterinárias e tudo caro. Então, para quem não tem condições, não tem como recorrer para lá. Sempre tem que optar aí pelas mafias, não sei, burlando ali, para depois tentar tirar um produto não inadequado para o mercado. Entretanto, existe sim na cidade de Maputo um hospital público denominado Hospital Escolar Veterinário. Na verdade, o Hospital Veterinário aqui da faculdade foi o primeiro hospital veterinário a nível nacional. Possivelmente, pronto, essa coisa da publicidade, nós não fazemos muita, não é? Mas acreditamos que as pessoas sabem que existe um hospital público que é este. Talvez a informação não passe de pessoa em pessoa, ou possivelmente as pessoas que têm os cães na cidade, como o hospital fica um bocadinho fora da cidade, muitas vezes têm dificuldade em chegar aqui. E não dá para carregar um cão dentro de um autocarro, dentro de um táxi e tudo isso. Talvez por isso é que as pessoas às vezes não vêm para aqui. Mas que este hospital existe há muito tempo e muita gente conhece. Acoplado a tudo isto, tem os gastos mensais, seja com alimentação ou outros cuidados. Plano mensalmente é difícil, principalmente para mim como jovem. Já tentei e cabeça doeu. Então eu faço um plano semanal, eu gasto 12 mil por semana com rações. Há quem vê nos cães as melhores companhias, até servem como terapia para algumas pessoas. Há algo que os cães do meu marido fazem, eles, basta ele tirar o carro e sair, eles ficam no portão, à espera. Se ele fica um dia inteiro fora de casa, os cães ficam no portão um dia inteiro. E sentem falta porque o comportamento deles muda. Eles têm a certeza de quem é o dono. Eles são racionais, têm a certeza de que o meu dono saiu. E quando ele volta, eles voltam ao normal. Voltam a brincar e ficam no quintal. Mas quando ele sai, eles ficam quietos no portão até ele chegar. E o fato de ter cães para Elvis é sinônimo de noite de sono tranquila. Não existe melhor coisa que à noite chegares em casa e dormir, já apanhar sono. E os cães são fiéis. Eu com os meus cães, eu durmo e apanho sono. Esta postura do Conselho Municipal da cidade de Maputo está em revisão no sentido de cada casa conter 5 cães. Mas isto não inibe a pessoa de ter mais cães desde que haja condições. O limite de 5 cães não é, como é que eu digo? Não é um limite que não possa ser aberto. Há proprietários realmente que tomam conta, que zelam pelo bem-estar dos animais e que podem ter um número maior, desde que devidamente fundamentado. Tem que fundamentar devidamente que ele quer ter mais cães e não sei o quê, e depois enviar esta carta ao Conselho Municipal. Os veterinários do Conselho Municipal irão à casa verificar se existem condições reunidas que é para essa pessoa ter um número maior de 5 cães, e aí a autorização pode ser emitida neste sentido. Relativamente aos cães vadios que muitas vezes perturbam a circulação, tal como aconteceu com esta senhora, que ficou assustada ao ver o cão, o município continua atento no sentido de recolher estes cães na via pública. Muitas vezes os munícipes já sabem que o Conselho Municipal tem uma repartição que responde por este setor e recebemos muitas denúncias que é para a recolha de cães de rua sem dono, que estejam abandonados, e a gente vai lá e recolhe estes animais. Os cães são sim melhores amigos do homem, provado em vários momentos, mas nem sempre tem se mostrado tão amigo do homem. Tanto que em alguns momentos pessoas são atacadas pelos próprios cães e outros na rua. Foi o caso do Sr. Veloso. Já foi mordido por cão quando se dirigia ao seu local de trabalho logo nas primeiras horas do dia. E de repente só senti uma mordidura na minha perna direita, no tornozelo. Quando reparo assim, era um cão, e o cão pôs-se a correr. Liguei para minha esposa para informá-la, eu já ia um pouco atrasado ao serviço.
avaliei, portanto, a gravidade da mordidura e achei por bem que fosse mesmo continuar para o serviço, porque lá temos uma clínica e ia me apresentar lá. Foi um momento difícil para ele, onde durante cerca de 6 anos teve que se manter firme ao tratamento contra a raiva. No total eram 6 vacinas que eu devia apanhar. Portanto, apanhei a primeira vacina e no intervalo mais ou menos, acho que foram de 2 meses ou 3, fui apanhar a segunda. Mas depois disso ia apanhando, portanto, uma vacina de ano em ano. Embora tenha tido necessidade de ter cães em sua casa, confessa que o medo ainda continua. O medo ainda tenho, embora eu esteja a criar, não confio no cão que eu não conheço. Portanto, eu costumo dizer que o cão só conhece o dono. Então, quando vejo os cães dos outros, não tenho muita proximidade. Tanto que uma dessas vezes, um amigo meu, também que queria, tentou brincar com um dos meus cães. Ele disse, não faça isso, são calmos, mas cão é cão. Eu disse, não, eu também queria e tal. E eu vi o cão a querer lhe atacar. Então isso me deu um ensinamento de que não se confia no animal, tanto que eu não confio no animal do outro. O meu apenas é que é o meu cão. De 2017 até 2021 houve uma descida de casos de morte por raiva. Em 2017, em todo o país morreram 89 pessoas por raiva. Em 2018, 34 pessoas. Já em 2019, em todo o país morreram 45 pessoas por raiva. Em 2020, 18 pessoas. Entretanto, em 2021 houve uma subida de 5 mortes. No caso, 23 pessoas perderam a vida por raiva em todo o país. Daí a importância do cão ser adestrado, ou seja, passar por um treinamento de obediência básica. O adestramento é praticado por milhões de pessoas, porém, é importante que esse tipo de treinamento seja exercido por um profissional habilitado. O animal também pode ser treinado para algum tipo específico de serviço, por exemplo, cães da polícia, que são treinados para guardar e proteger seus companheiros humanos, ou também farejar rastros para encontrar evidências da prática de crimes. Vou cumprimentar a ele. Cumprimenta, Brown. Brown, deita. Brown, morto. Quieto. Trata-se de um cão extremamente inteligente, que não entende só o português, mas também a língua inglesa. Brown, shake. Brown, shake. Lay down. E você sabia que os cães também choram? Pois é, um estudo de uma universidade do Japão revela que os cães choram de felicidade quando reencontram tutores. De acordo com os pesquisadores, além dos já conhecidos latidos, abanos de rabo e lambidas, os animais também produzem lágrimas. Este vídeo foi gravado pelo Rafael. É a mulher dele chegando em casa. Mal ela toca na maçaneta e a Fifi já aparece. Veja a festa que a Chihuahua de 8 anos faz depois que a dona passa alguns minutos fora de casa. A cadelinha não se contém. O rabinho não para, ela se sacode toda. Parece um pedido de atenção, uma demonstração de alegria pelo retorno de quem a adotou na família. Dá para perceber que, de fato, ela demonstra que ela sente falta mesmo desse carinho, desse contato, e ela demonstra também no nosso dia a dia. Na casa da Priscila acontece o mesmo, em dose tripla, com direito a um show do Míconos. Toda esta festa é bem compreendida. Que bom que você está em casa de novo, vamos brincar. Quem tem um cachorrinho em casa costuma dizer que eles entendem tudo, que só falta eles falarem. Pois cientistas japoneses fizeram uma importante descoberta que diz mais sobre esta relação. Os cães produzem lágrimas quando reencontram os tutores depois de algum tempo. Nas duas famílias que mostramos, os tutores nunca haviam notado o que parece a reação de um choro.
Mas conseguimos registrar, além daquela euforia toda, os olhinhos dos cães com lágrimas. Ei! A Sofia é veterinária e viu o mesmo na cachorrinha dela, a Gumi. A doutora leu o estudo da Universidade de Asabu, no Japão, e nos explica como eles conseguiram demonstrar isso. Eles usaram um tipo de medidor, um tipo de fita métrica num papelzinho para avaliar essa pequena produção de lágrima. Como ponto de comparação, foi estabelecido um nível base elevado de lágrimas quando o cão estava em estado de alegria, no ambiente habitual, na presença do tutor. Depois de 5 a 7 horas de separação, a quantidade de lágrimas aumentou significativamente, 5 minutos após o reencontro. Segundo a veterinária, as lágrimas são produzidas de forma parecida nos humanos. Existe um hormônio que está relacionado com essa produção de lágrimas, que é a ocitocina, que também é conhecida como hormônio do amor. Que tanto os seres humanos quanto os animais, quando estão se relacionando, produzem esse hormônio nos seus organismos. A novidade foi recebida com surpresa por quem tem cachorro. Eu acho que é a emoção do reencontro. Eu sei que ela fica feliz quando eu chego, enfim, me dá um abraço, que ela usa as patas muito bem. Mas que produzia lágrima foi uma novidade. Os veterinários fazem um alerta para que estas recepções calorosas não sejam estimuladas para não gerar uma ansiedade exagerada. Para a Priscila, que estuda o comportamento dos animais, as lágrimas podem significar uma prova de amor. Ela diz que também já chorou quando ficou muito tempo longe dos cães dela. Eu tive 30 dias viajando na Amazônia a trabalho. Eu chorei, eu abracei, eu beijei, eu não queria largar. Eu fiquei, acho que uns 10 minutos com eles assim, tipo, todos no colo. Pesquisadores concluem que os cães domesticados, como nenhum outro animal, desenvolvem habilidades específicas de comunicação ao longo do tempo. Tanto é que a gente mudou os hábitos, né? Vamos procurar um restaurante que é pet friendly, vamos viajar para alguma cidade que tem espaço pet. Ela sempre está nos nossos pensamentos, como se fosse parte da família, que na verdade é mesmo. O contato direto volta dentro de instantes após um pequeno intervalo. Fique desse lado. Já estamos de volta. Os animais de estimação imitam os donos e fazem o dia a dia das famílias. Em algumas situações, são carinhosos e inteligentes. A reportagem que vamos acompanhar agora revela a importância de ter um animal de estimação em casa, a vantagem de adoção e os benefícios para a sociedade. Estão quase sempre atentos a tudo. Sabem brincar, são engraçados, bonitos e fazem o divertimento das famílias. Mesmo sem falar, dão um jeito de se comunicar com os donos. Nas atitudes, parecem quase como um ser humano. Estamos a falar dos animais de estimação. Pode ser cão, gato, alguma espécie de ave ou outro tipo de animal, que quando acolhido consegue estabelecer uma grande ligação de amizade com o dono. Também desenvolve habilidades especiais de entendimento e até diferenciar um pouco daquilo que devem e não devem fazer. Olha, tipo, se vou falar um negócio ali, para mais que você sabe, tá para. E tem que parar, como é comando. E esse é bem que pode. Por serem grandes observadores, espelham no comportamento humano. Conseguem realizar algumas atividades baseado naquilo que vão aprendendo. Não é à toa que existe, por exemplo, cães-guias, cães-polícias e até cães que praticam desporto. Mas tudo isso reflete na ligação que o ser humano estabelece com os animais. Não é preciso prestarmos muita atenção para ver que são seres vivos que têm sentimentos e que, quando recebem cuidado e amor, os sentidos ficam mais apurados. Mas como explicar esses fenómenos? O que determina o comportamento de um animal?
Segundo os cientistas, trata-se de uma mistura do seu instinto geneticamente e o aprendizado proporcionado pelo ambiente onde vive. No caso dos cães, os neurocientistas de Harvard, nos Estados Unidos, indicam que a convivência com o humano provocou alterações na estrutura cerebral dos cães, influenciando também na mudança do cérebro dos humanos. É como se os dois estivessem a desenvolver uma conexão cada vez mais profunda. Tem uma relação muito próxima, né? Então eles acabam adquirindo muito contato com a gente e às vezes eles tendem a copiar o nosso comportamento. Nem todos os animais domésticos têm a mesma sorte de encontrar uma família acolhedora. Facto que pode despertar uma profunda tristeza na vida desses animais, muitas vezes maltratados. E atenção! Maus tratos não é só espancar o animal. O abandono, falta de um cuidador, falta de um lar, uma alimentação não regular. Mas há quem abraça esta causa e faz um trabalho lindo e necessário, resgatar e cuidar dos animais. Há pessoas que recebem estes animais nas suas casas. Falamos de Gatinho, Bu e Ken. Fazem parte desta família e são tratados como nós. Bu, na chada grande frente, que a senhora tinha ele... Para que conta? Ok. Que a senhora tinha ele marado na pé de mesa, para pegar rato, e tinha outro gato, aquele outro gato estava largado, ele estava pegado. Segundo a senhora, que deixava ele lá, para um gato preto e trazia azar na superstição de Cabo Verde, e não só. E foi lá. Uma senhora pegou ele e falou, é que está doida. Um foqueixão comprou ele. E vendem ele. E quanto foi? 300 escudos. Botei a noção. Não, para mim quando ele marado, automaticamente um bem para mim desmarado. Eu falei, para mim o que ele disse marado? Eu falei, não, para mim ele é gato preto, gato bucei de noite, sem senga, também sei qual. E ele também é teu, ele é teu assustado. Por isso o nome Bu, de espanto. É bem, foi difícil essa adaptação ali. Ele também estava teu, e ele estava teu espantado. Mas com o tempo é batalha confiança. Bu, para quê? Ok, tchau, por aí. A história desses animais são exemplos de que ainda há muitos que são abandonados e espancados. A sensibilidade de os resgatar e cuidar está no instinto protetor de cada ser humano. Infelizmente, não acontece com todos. É um bebê, botei logo me foi botar, encontrei debaixo de um escaro, tá chora. E logo eu olhei, pai, e trouxe. E aquela adaptação entre os três, bata decorre normalmente? Sim, foi muito bem aceito. E olha lá que a gente teve outros gatos, que vêm com até de outras ilhas, a adaptação que foi. Que foi, gatinho que aceita. Bu, não tá falando, Bu é ser mãe. Como desde que chega, Bu é do tipo que tá saindo de casa. Tá bem ali, 2 dias depois, desde que quer bem, Bu que saiu mais. O processo de adoção vem ganhando mais espaço na cultura dos cabo-verdianos. Minhas gatos e tipo minhas filhos para mim. Cabo-verdiano tá pensando que eu moro com tem animal, mas é por o resto de comida, mas não só. Bobo tem um animal de estimação, então é tipo que uma criança que está na casa. Eles têm cuidados, tem que ir às vacinas, tem que jogar direitos à alimentação. Por exemplo, minhas gatos eles é ração e peixe. Então tem que cuida como se fosse de boa. Se acabar de pena, já doença, não bota para mais de nunca tem tempo, nunca tem dinheiro, etc. Até para aqueles que têm um lar, em alguns casos, não são dadas a devida atenção e se tornam cada vez mais rebeldes e criam desordem na sociedade, com o aumento ainda de mais cães e gatos vadios. Verdiano, animal, enquanto você está de jeito, se está de jeito, está botando na rua. Exatamente. Nós é pouco que está cuidando do animal mesmo. Botou até vizinhos, para mãe gato é cadicel, ou cachorro é cadicel. Se porventura passa nessa varanda, pode simplesmente pôr um veneno. Que ela já, para mim, mostra, mas
Cabo Verde não gosta de preparar para aquela. E tanto que não é tanto animal que não está na rua. Então, quando bem que já tinha uns hábitos de rua próprio que ainda são difíceis de trabalhar. Subir riba a cama, subir riba a mesa enquanto alguém está a comer, pai a comida. Gatinho que está faz isso, Bu também não. Não, mas gato é tão higiênico. Por natureza, próprios filhinhos são muito higiênicos. Desde que esta tiga tem um banheira que está a cesareia, ninguém sabe se é por instinto, ninguém sabe se é algo de ser. Esta vai diretamente naquela banheira. Nunca nenhum gato de meu faz necessidade fora de onde que deve. Mas tem cuidados, exemplo, esse que também para a cozinha, esse que está subindo na riba de bancada, onde que tem comida, então já tem uma certa restrição. Mas isso tudo tem a ver com comandos. Exemplo, em gato gosta de estar está falando não, é não. Onde que estiver, está falando não, é tá para, é tá sei, é tá bem. Mas isso é tudo comando. Não obstante a rejeição da sociedade e falta de criação de políticas assertivas, os animais que se encontram nas ruas correm riscos. Para além de alimentarem mal, dormem no relento e contraem doenças perigosas. E estas imagens falam por si. Andamos pelas ruas da cidade da Praia e encontramos sempre cães nas ruas. Pergunto, será que estes cães têm dono? Será que estes cães têm um lar ou vivem no meio da rua? Quem cuida desses animais? Qual é o papel da sociedade e das autoridades perante este cenário? Falamos de seres vivos, falamos de seres que têm sentimentos, que precisam de um cuidador, que precisam de um lar e que precisam de ser alimentados. É feio botar animal na rua, depois sabem da Câmara, por exemplo, o trabalho de trazer animais. Então, se nós temos animal na casa, nós cuidamos como se fosse nós. Mesmo que nós tenham condições exorbitantes, também tem, mas pronto, aquele pouco que tem, dá para fazer um jeito. Muitos dão carinho e são para muitas pessoas um verdadeiro amigo e companheiro. No entanto, sofrem abusos e maus tratos. Detalhes para acompanhar depois de mais uma pausa. Voltamos já a seguir. Infelizmente, com a rejeição por parte da sociedade, muitos animais, principalmente cães, correm o risco de envenenamento ou são espancados até à morte. Recentemente foi reportado casos de animais encontrados mortos no meio da rua na cidade da Praia. O número desses animais mortos chamou a atenção da população, que se mostrou indignada com tal ato. Mas o que foi feito desde então? Que medidas foram tomadas para a averiguação dessas mortes? E o que impeça que isso não volte a acontecer? Primeiro tem que olhar de quem que está parte que as iniciativas de envenenamento. É preciso que a sociedade faça uma avaliação clara para não olhar quem que tem interesse de fazer esses tipos de envenenamento. Não acredita que a Câmara que é a Câmara, não acredita também que a sociedade civil é que é. Não parte de princípio que nós tudo é pessoas de bem, nunca tem aquele lado mau de fazer um ato cruel como aquele. Mas é um facto que, nos últimos 2 anos, o número de cães ali na cidade da Praia aumenta consideravelmente. Mas se não foi esse envenenamento que está acontecendo, a hora que não aumenta o número de cachorros na rua, aumenta o número de problemas. E a hora que aumenta o número de problemas, pessoas estão sentindo, pode ser que pessoas estão sentindo obrigadas a resolver esses problemas com seus próprios mãos, recorrendo a aqueles métodos, mas é muito estranho que isso aconteça em várias zonas da cidade. Recorre ao método de envenenamento, ele é uma forma prática e recomendável de resolver a problemática de cães. A problemática de cães precisa ser resolvida de uma forma com recomendações que estão dadas pelas organizações internacionais, OE, OMS, estão dando recomendações claras, modo que pode resolver a problemática de cães na cidade. E nos junta esforço para não resolver, para que nunca deixe a população chegar ao extremo de falar, não, caça fazer nada, não resolve fazer com a mão. Então, para que nunca tenha envenenamento e depois no final nunca sabe. É Câmara, é pessoas. Então,
e assumir a responsabilidade. Nos últimos meses, já falou de 2 meses atrás, nós recebemos quase 20 animais que chegaram ali com sintomas de envenenamento. E Simão falou, nunca consigo identificar o veneno. Naqueles 20, não pode falar, quase 60% daqueles animais bem acaba para morrer, venenar a tão forte, que que não consegue salva, e o dono nota rápido traz, que que não consegue para morrer, e foi chega ali tarde demais. E esse envenenamento, ele tem um grande perigo para a saúde de pessoas. Para o que não tem conhecimento, esta bocados de carne, de frango, de galinha grelhado, bolacha, pastel com coisas dentro. Nós imaginamos se uma criança, para brincadeira, para ser cachorro, apanha aquela coisa e põe na boca. E problema que está surge a nível daquela criança. E não só, mas hoje uma criança que não estive cá, chegando ali, menino com sua mãe, com seu cachorro na braço, chora, tio, salva a minha cachorro, por favor, vamos, eles dão ele veneno, chora. Ou seja, esse emocional também te leva a ficar abalado com aquela situação. Por isso é preciso que não tenha mais sensibilidade a nível de questões de animais. Como tem pessoas sensíveis à causa, tem pessoas que não menos, mas também se daquela que situação se acontece de qualquer forma. E pouco mais de 3 meses fizemos para o Fala Cabo Verde uma matéria relatando a morte de um cão de família. O dono mostrou a sua indignação pela situação ocorrida com o seu animal de estimação. No momento que eu manche ele pela manhã, não se tem cachorro. Quando que não se tem cachorro, minha mulher também acha sangue, riba de areia com bloco, sim. Com bloco, e que acha cachorro que de detalhe, que é panha, bloco de riba, de cabeça cachorro cai, morre, base aquele mundo de sangue. Distância, é panha cachorro, e bem que rasta aquele cachorro, é bem pôr na lado de Casa Branca, e bem toca lume. E bem toca lume, com boia amarelo, e mete a cabeça dentro dele, e toca lume, que já fica lá tudo assado. Descrevendo o seu parceiro como amigo, companheiro, protetor da família e amigo dos vizinhos. Queimado, sim, ele é doído, pá. É doído, é triste. Mata, acaba de por lume, pá. Onde que está fazendo? Que ele é um cachorro que dele, estimadamente, sim, meu filho. Entende bem? É um cachorro, está se junto com o gato ali, não tem um gato lá. Não está por lá, se não põe comida, se não há por gato comida, primeiro é que está tomando gato se comida não. Entende bem? Que mente um bocado de sel, que o filho não está por comida de sel, não é lá, e está fazendo niche. E que nunca faz niche, vai tomar, que está toma. Se ela está fazendo comer, só não faz niche, põe toma, e também está toma. Entende bem? É um cachorro de educado. De referir que em Cabo Verde já há uma lei que pune quem maltrata ou mata animais de companhia, publicada no Boletim Oficial. A lei permite que o agressor seja punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. Igualmente aponta que, se derivado dos maus tratos sofridos, o animal vier a morrer ou ficar privado de importante órgão de locomoção ou membro ou afetação grave permanente da sua capacidade de locomoção, o infrator é punido com pena de prisão até 2 anos. E fomos à procura de... É só animal de família que é de raça. A minha cunhada que tinha aqueles animais de raça. E dá já bata reproduz, já que bata cria. Que as vira-lata, o meu marido que arranja ali, já não vem no acha de raça, agora não vem qualidade. Gato, é um senhor aqui dá, macaco também de meu marido que arranja. Não gosta de cachorro, meu marido mesmo não gosta de cachorro, mim gosta de cachorro. Ministro gosta. A ligação entre um ser humano e um animal é visível, principalmente se houver essa troca de carinho e amor. E muitos conseguem ter a percepção de qualquer sentimento que os seus donos estão a transparecer no momento. E, em alguns casos, ajudá-los a ultrapassar um momento de tristeza, preocupação ou até mesmo na recuperação de uma doença. Não tem cuidado com ele, mas é um ser irracional, mas pronto, é e nós, só que nós é irracional, é irracional. Então, e a mim, só esta doente ainda fica triste. Me tive 2 cachorros que morrem, chora, meu menino.
para morrer junto comigo. Era na chadinha. E botar sangue e morre aquela hora. Tem que mancha, de vez para andar comida cedo, chal morto, tanta chora. Essa fica triste, fica trabalhando na raiva, tem trata-se. A mim eu prefiro ir para a rua, a partir do momento que você te dá uma chance de sobreviver, você te dá um ser, você te traz de ser situação e não define, é aquele tal ser que crê, não. Me também mata a falar, as minhas gatos nunca escolhem, foi isso que escolhem. Não situações que tem nada a ver com bem, falar, ok, chamei comprar um gato, simplesmente bem bata bem e eles batem chega na mim. Para mim tem que lá autocuidado, não acredita, mas se fosse mim na tal situação, eu gostava para alguém ajudar a mim. E para mim, animal com ser humano, já chega numa conclusão que nós é um só. Para nós é só energia, nós é toda energia despejada de formas diferentes. Hoje pode ser mim até ajudar, amanhã vou poder estar numa situação, ou gosto de estar falando, estar numa situação que podem saber, mas os gatos estão defendendo. Literalmente, está. Quem que arranja animal, a minha tia me deve cuidar dele. Para o bolso que eu cuidar do animal, que arranja. É triste. A minha se o animal está com fome, me está manchando, está alguma coisa está comer. No almoço, de tarde, se crê pouco. Para mais está sentindo fome. Também só nem a pé que essa estação levanta cedo, essa fica esta pupa. Qual é a importância da adoção de animais? Para além de ser sinônimo de salvar uma vida, é uma possibilidade que eles têm de ter uma família que realmente dá o cuidado que eles precisam. O pessoal cada vez mais consciencializa da importância da adoção, principalmente aqui também de rua. Você traz um animal de rua, por uma você traz só um animal, você traz uma vida. Que na rua também gera outra vida, então tem mais gatinhos na rua, mais cachorros na rua. Então, chama de nós te consciencializa, nós estamos no bom caminho. Me gosta de ter o pessoal está falando, porque tem um gato lá para Budão, está gostando de ter um gato. É nice, tipo, então indica se tem centro que tem gatos, vou pôr escolhe. A cutiga lá, bota é conexão. Para mim, animal é conexão. Esquece beleza, esquece tamanho, é conexão. Por isso que não acredita, mas bobo que escolhe animal te escolheu. A ser bom amigo, a ser bom companheiro. A mim tinha um caso que gato esquece. Gato era só para usar para trazer lá para massa bem furta, mas não consciencializa, mas também joga comida acima, bobo também joga, só que ele tem 100 metros. Mesmo com as associações a fazerem o trabalho de recolha e proteção desses seres vivos, não é suficiente para responder à demanda de animais nas ruas. Nos últimos 2 anos com a pandemia, não tive um aumento de adoção. Para você ter ideia, ano passado não adota cerca de 200 animais, por volta de 200. Tanto gatos como cachorro. Foram da volta de 200. Esse ano também não são um número muito considerável. Pessoas já estão mais sensibilizadas a fazer um apelo que pessoas adotam mais em vez de comprar animais. Como tem visto que pessoas têm comprado cães de raça. Para falar, mas vira-lata é um animal que também está dando resultados iguais a animais de raça. Esse é uma raça especial. Por isso, sim, nesse momento, nós temos um programa que também inicia próximo mês de novembro, que é Amigos na Comunidade. Você desenvolve uma unidade móvel de castração que intensifica nos trabalhos de rua, aumenta o número de castração, aumenta o número de tratamentos. Nós trabalhamos junto com associações comunitárias, no trabalho junto com a Câmara Municipal, para modo ele é um autor principal dessa problemática e que pode ajudar mais rapidamente a resolver a problemática, ou seja, no que envolve Câmara Municipal, associações comunitárias, sociedade civil na resolução do problema. Câmara Municipal entra com suas responsabilidades, associações também comunitárias entram com suas, e bons amigos entram com toda a parte técnica e meios logísticos para que nos faça um trabalho mais perto da comunidade e resolve o problema. Essa unidade móvel de castração vai ser muito importante para modo, só para ter noção, essa vai ter capacidade de castrar mínimo 20 animais por dia.
E isso não fala não menos, fala cerca de 400 a 600 animais por mês. Por isso, adotar um animal tem sido uma atitude que ajuda não só a reduzir o número de animais abandonados, mas também contribuir para a promoção da higiene na comunidade. A bobo educado, a bobo dado condições, a bobo estabelecido limites. É igual para esse, é igual. Instinto de sobrevivência tabata adaptar. Sim, mas galinha, gato que tem necessidade de também rabida em a panela para beber comida. Não, pomade, sabe onde que está puro comida, mas sabe também pedir comida. Então está chamando tudo na consciencialização de que o gato é bom amigo. E primeiramente não traz aquela definição de animal. Pomade, a hora que você fala é um animal, você tem logo paradigmas. Tipo, animal que pode fazer isso. Mas boi é animal. Sim, mas boi é animal. Não é animal. Então é bom instinto que dizer que é diferente. Bobo está raciocinando, mas não quer dizer que ele se método que é. Tipo, que tem pressa a hora que te chega e a gata te chega a subir na mim, sim. Minha te consegui chegar a alguém e abraçar ali. No país, o movimento civil para as comunidades responsáveis defende uma gestão ética da população canina e felina como uma solução humana e duradoura, em vez de atos cruéis contra os mesmos, já que muitos passam por situações de maus tratos e abandono. O abandono e maus tratos de animais de companhia, principalmente cães e gatos, é um problema grave que se registra cada vez mais, sobretudo nos grandes centros urbanos ao redor do mundo. Os autores desta prática não reconhecem os animais como seres sencientes. Portanto, os animais sentem igual a nós, sentem dor, sentem frio, sentem fome, mas também sentem alegria. E também conseguem construir relações emocionais com o ser humano e entre eles. A maioria dos animais abandonados não é resgatada e sofre com fome, doenças, exposição ao tempo, risco de atropelamento e traumas que interferem em seu bem-estar mental e comportamento, causando também prejuízos à saúde pública. Com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, muitos países tomaram medidas legais por uma proteção eficaz. E nesta matéria, de acordo com a responsável do Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis, Cabo Verde tem ainda um longo caminho a percorrer. O abandono é um problema grave. Nós podemos ver que há uma sobrepovoação principalmente da população canina nos espaços públicos. Na sequência do abandono, entrou em vigor um novo Código Penal que penaliza o abandono, pode ir até meio ano de prisão, e também os maus tratos, que pode ir até 2 anos de prisão, portanto, contra os autores destes crimes. Existem no país os códigos de postura municipal, mas, segundo Maria Fortes, trazem metodologias antigas que carecem de atualizações. Aos municípios do país, a organização lançou em 2019 um projeto integrado com o desafio de constituir uma aliança nacional da gestão ética da população canina e felina como uma solução humana e duradoura. Deram prova em outros países e, portanto, recomendamos a sua absorção aqui por todos os municípios e pelo próprio governo. Estes 7 subprojetos são, portanto, a posse responsável, que é o combate do abandono. O segundo aspecto, obviamente, é quando temos animais dentro de casa, então temos de conhecer bem todos os cuidados com a saúde dos animais e a interação, na sequência da interação com toda a família. O terceiro subprojeto é o registro obrigatório e generalizado de todos os animais de companhia. O projeto visa, dentre outras medidas, a promoção da adoção, seja individual ou comunitária, bem como a esterilização e a castração dos animais. De acordo com esta responsável, o apelo tem vindo a ser repetido e, segundo reiterou,
os municípios estão a aderir à aliança. Temos tido, portanto, a adesão da praia, que é histórico, não? Nós tivemos uma luta muito comprida na cidade da praia e com a sua adesão, portanto, uma época oscura de torturas e matança massiva dos animais termina na praia. Estamos muito felizes com isso, mas também outros municípios já manifestaram o seu interesse. Estamos continuamente a dialogar com os municípios. O movimento civil para as comunidades responsáveis repudia todo e qualquer ato de abandono, maus tratos e a matança de animais pela sua barbaridade. Os animais de estimação são companheiros e fiéis. Eles nos dedicam carinho e atenção. Por isso, retribua e a casa estará repleta de alegria. Ficamos por aqui e na próxima edição traremos mais conteúdos. Até lá, fique bem!